Nesta semana em Ágata você verá Esmeralda indo apresentar os filhos ao pai, mas quando ele os avista de longe, se desequilibra e acaba caindo no chão, sofrendo um traumatismo craniano. E mais, amando de Augusto, Esmeralda é sequestrada, sedada, e tem suas fotos íntimas expostas. E não para por aí. Furioso, silencioso expulsa Paulo de sua casa, dizendo que chegou a hora de todos os Martins Negrete pagarem, afirmando que Paulo é um deles. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Mônica diz a Esmeralda que está devolvendo Paulo, pois assim ele poderá ficar com a mulher que sempre amou. A mocinha diz ainda que nunca tinha sido tão humilhada em toda a sua vida, mas assume sua parte da culpa na relação que ela sabia que não daria certo. A moça diz ainda que Gata deve ir atrás do rapaz e viver seu amor, pois ficou muito claro que os dois foram feitos um para o outro, e acaba abençoando Esmeralda e pedindo perdão. No hospital, o Dom Juan da terceira idade continua cantando Rita, que está cada vez mais irritada. A enfermeira chega e manda o homem voltar para seu quarto e diz que é melhor que ele pare de ficar paquerando as pacientes. Rita acaba se divertindo com a situação. Neste meio tempo, Esmeralda tenta ver Paulo pela janela, mas não consegue e começa a ficar preocupada com o rapaz, desconfiando que ele não está mais ali. Enquanto isso, o rapaz está apresentando sua proposta para pintar o painel, que é baseado na figura de um gato. Os proprietários do local aprovam a proposta e mandam o rapaz iniciar a pintura imediatamente. Enquanto faz o esboço na parede, o rapaz reflete sobre toda a dor que causou em Esmeralda e Mônica, jurando que vai fazer de tudo para ser o pai que seus filhos merecem. Neste meio tempo, Esmeralda volta ao lixão, lembrando que já se passaram vários dias desde que soube de Paulo pela última vez. Ela vai visitar Perla, que conta que está cansada da sua vida. Aos poucos, a mulher começa a se lembrar de sua roseira, na mansão que um dia foi sua. Do outro lado da cidade, Paulo continua mandando brasa no painel que está pintando. A imagem começa a tomar forma. O chefe dele chega e diz que está preocupado com a saúde do rapaz, pois percebeu que ele não está comendo, nem dormindo. No lixão, Esmeralda comenta com Perla que continua apaixonada por Paulo e vai encontrá-lo. Ela se despede da amiga, dizendo que vai procurar por seu amor imediatamente. No trabalho, Paulo continua com a mesma conversa, dizendo que precisa trabalhar sem parar para não pensar em seus problemas. O chefe diz que ele precisa enfrentar os problemas de frente e o rapaz explica que, no momento, tudo o que precisa é ficar sozinho. No lixão, Esmeralda vai até o lugar onde ela e Paulo costumavam se encontrar e jura que vai tentar reatar sua relação com o rapaz. Neste meio tempo, uma estranha mulher rica vai falar com Paulo e diz que gostou muito do trabalho dele e o convida para conversar e discutir uma possível exposição de suas obras. O rapaz topa e agradece, lembrando-se que esta é uma oportunidade para expor os quadros que pintou de Esmeralda. Na mansão dos Martins Negrete, Mariano recebe Esmeralda, pedindo para falar com Paulo. Lorena chama a moça de maldita e diz que ela foi culpada pelo fim do casamento do rapaz e também foi responsável pela expulsão do filho de casa pelo próprio pai. As duas discutem. Lorena diz que se depender dela, a moça nunca vai ver seu filho. Gata diz que pode não ter dinheiro, mas tem princípios e valores e avisa que sua honra não está à venda. Lorena diz que Paulo saiu de casa para ficar bem longe dela, mas Esmeralda é mais esperta e questiona as mentiras da mulher. A briga continua e Esmeralda argumenta. Se o Paulo quisesse ficar longe de mim, ele teria se casado. Mas não se casou. Por isso vou atrás dele, mesmo que seja por cima do seu cadáver. Esmeralda sai furiosa. Mariano vai atrás dela e diz que um dia ela vai parar de sentir rancor por ele e talvez possa vê-lo como um amigo, pois ela lhe deu sérias lições de vida. Enquanto isso, no lixão, o italiano está procurando por Rita para saber de Gata. Neste meio tempo, Fernando diz à filha que vai pedir ao advogado para procurar por Paulo e espera que ela fale com ele. Porém, o homem avisa que ainda não é o momento dela retomar seu casamento. Porém, a Gata avisa que somente ela e Paulo poderão decidir o que vão fazer. Em seu quarto, enquanto Esmeralda pede a Deus que proteja Paulo, em seu novo apartamento, ele continua escrevendo o livro de sua história com a moça. No dia seguinte, Gata descobre que o advogado Osório conseguiu localizar o pai dos bebês e diz que vai imediatamente atrás dele. Na casa do lado, Mariano tranquiliza a mãe, dizendo que um dos melhores detetives da cidade está procurando seu irmão. A mulher quer achar o filho antes de Gata, porém Lorena avisa que vai encontrar o rapaz antes de Esmeralda e jura que prefere ver Paulo morto do que vê-lo casado com a Gata borralheira. Neste meio tempo, a moça está levando os filhos para, finalmente, conhecer seu pai.
que continua sua pintura, pensando nela e nas crianças. De repente, o rapaz vê Esmeralda e as crianças. Ele pisa em falso no andaime e cai, ficando desacordado. A moça pergunta ao gerente do local se Paulo está ali. O homem conta que o rapaz sempre está ali, pintando o painel, mas como não está vendo, acredita que ele tenha ido comer alguma coisa. Um rapaz que passava por ali encontra o rapaz desmaiado. Imediatamente o gerente vai ajudar o rapaz. Enquanto isso, Esmeralda chega em casa e conta a Mercedes que descobriu onde Paulo está trabalhando e jura que vai continuar procurando pelo rapaz todos os dias até encontrá-lo. E enquanto Mariano está malhando na sua esteira, recebe uma ligação avisando do acidente de seu irmão, que está no hospital, passando por uma tomografia. O rapaz vai avisar a mãe sobre o que aconteceu. O falso italiano e seu fiel escudeiro chega ao hospital para ver Rita, na esperança que ela dê o endereço de Gata. Ele prefere entrar sozinho no quarto da velha, que se surpreende com a presença do sujeito em seu quarto. O homem pede o endereço e diz que vai tirar a moça da onde ela está. Rita resolve ajudar o italiano em troca de um trocado. Ele pergunta quanto ela quer e Rita pede 3.000, dizendo que é para comprar remédio para sua memória. O homem tira o dinheiro do bolso e dá a ela, na esperança que a mulher cumpra sua promessa. Alguns minutos depois, Mariano e Lorena chegam ao hospital onde Paulo está internado. A mulher, desesperada, quer saber qual é a real situação da saúde do rapaz. O médico diz que ele sofreu traumatismo craniano e o quadro se complicou porque o rapaz apresenta sinais de um longo estresse, junto com falta de sono e alimentação adequada. O doutor explica que estes sintomas são de uma depressão grave. Lorena continua culpando Gata por tudo. No lixão, Esmeralda visita Perla e Maria. A mulher percebe que a garota está triste. Ela explica que está com um mau pressentimento em relação a Paulo. Esmeralda conta ainda que falou com Silencioso e eles vão encontrar um especialista que poderá ajudá-la. Do outro lado da cidade, no quarto do hospital, Mariano joga na cara da mãe que ela deve estar muito arrependida por ter dito que preferia o filho morto do que casado com Esmeralda. Lorena manda o rapaz calar a boca, mas ela também está preocupada com Augusto. Neste meio tempo, Gata vai falar com Inês sobre a escola, mas ela diz que largou de novo os estudos. A moça tenta dizer à neta da Rita que seu namorado é uma péssima influência, porém a garota vira bicho e manda Gata não se meter na sua vida. No quarto de Rita, o conquistador da terceira idade continua dando em cima da velha, mas ela se irrita e manda o homem embora, apesar de também dar umas paqueradas no crush. Alguns minutos mais tarde, o italiano está feliz da vida por ter conseguido o endereço de Gata e diz a Lupe que agora ele já pode sequestrar a garota conforme tinha planejado. O funcionário pede para ver o endereço que Rita lhe deu e descobre que é o endereço da quadra de futebol do bairro. Paulo começa a recobrar a consciência. Lorena pergunta o que o rapaz quer e ele pede um pouco de água. Apavorada, a mãe avisa que ele precisa descansar. Algumas horas mais tarde, Esmeralda volta ao local onde Paulo está pintando o mural e contempla a obra do rapaz, pensando no que vai dizer quando encontrar seu grande amor novamente. Mariano, junto com Virgínia, tenta convencer o pai que Paulo está precisando da família, mas Augusto grita que o rapaz não está enfrentando um processo por roubo. O rapaz pede ao pai que tenha calma e ainda afirma que só um milagre para ele não ir para a cadeia. Cheio de raiva, o velho esbraveja. Não quero mais ouvir falar do Paulo. A única coisa que ele fez foi desonrar a nossa família, e ainda criou uma inimizade com os pais de Mônica. Se ele tivesse se casado, não estaríamos numa situação tão ruim. Direto e reto, Mariano responde. Pois o senhor deveria dar graças a Deus por não ter arrastado aquela família junto, na sua queda. Bebendo muito, o velho grita que os filhos não são ninguém para fazer acusações contra eles e avisa que não precisa disto. Na casa do lado, Fernando comenta com Jacira que a filha não pode aceitar um homem irresponsável, que não quer saber dos filhos. Porém, a mulher diz que algo pode ter acontecido com o rapaz e aproveita para avisar ao homem que, se ele pressionar muito Gata, ela vai acabar indo embora. Enquanto isso, Mariano continua puxando a orelha do pai, que alega que qualquer um teria feito o mesmo que ele fez no passado, se tivesse a oportunidade e ainda completa. Não sejam hipócritas. Vocês desfrutaram a vida toda da fortuna que roubei. E o bom samaritano decide dizer que tem consciência de sua parte naquela situação. Virgínia diz ao pai mais uma vez que seu irmão está doente e precisa de ajuda. Mas o velho não quer saber e diz que para aquela casa Paulo não volta, pois se está assim é por sua própria culpa. Mariano insiste, enfrenta o pai e avisa. Meu irmão vai voltar para casa e o senhor não tem o direito de se opor. Algumas horas mais tarde, Virgínia conta a Carlos sobre a situação de sua família
e ainda diz que todos a consideram uma inútil. O rapaz tenta agradar a namorada, contando a ela os sonhos que tem para o futuro dos dois, inclusive sobre a ideia que tem de se casar com ela. No hospital, Paulo recobra novamente a consciência e a mãe explica o que aconteceu e onde ele está. O rapaz reclama que está se sentindo mal e diz que não quer falar com ninguém. Lorena explica que ele está em depressão profunda e não pode se levantar, pois também se feriu muito no acidente. Sem nenhuma noção, a mulher insiste em chamar Mônica para fazer companhia ao rapaz. Percebendo que a situação do filho não está boa, Lorena resolve ligar para a casa de Esmeralda, mas descobre que a moça não está. Ao desligar o telefone, a mulher se dá conta que poderia ter cometido um erro ao falar com Gata. Neste meio tempo, Rita, que está com Esmeralda, recebe a visita do crush da velha, que se apresenta à moça e diz que ele é o novo padrasto da moça. Pegando a mão da mulher, ele diz que quer passar o resto de seus dias ao lado dela. Gata resolve deixar os pombinhos a sós e vai até a cafeteria. Lorena, que está ali degustando um café, reconhece a voz da moça que pediu um suco. Esmeralda também vê a ex-sogra, que com muita dificuldade, ela revela que precisa que a moça a escute com atenção, avisando que por seu filho, ela faz qualquer sacrifício. Jacira chega ao quarto de Rita e a salva de mais um ataque do velho tarado. Agora o maluco resolve cantar a moça também e diz que se chama Orlando. Rita manda a moça ir buscar Esmeralda, pois precisa de dinheiro e acaba tomando uma bronca. O tarado acompanha interessado na discussão das duas. Ele acha que Jacira é irmã de Rita e a chama de cunhada. A mulher se irrita e dá um safanão no coitado, que acaba caindo sentado na cama. Enquanto isso, na lanchonete, Lorena tá dando mais volta que lombriga em barriga de criança, para dizer que Paulo está morrendo por causa dela e ela não pode fazer nada pelo rapaz, já que não quer mais viver. A Bruaca acaba contando que o filho caiu de um andaime ou talvez tenha se jogado, mas antes de perder seu menino, prefere se humilhar e implorar que ela vá vê-lo, avisando que o rapaz está naquele mesmo hospital. Jacira chega e Esmeralda conta que Paulo está morrendo por culpa dela. Do outro lado da cidade, Virgínia diz que sua família está desmoronando e precisa falar com Esmeralda para que ela a ajude a saber o que deve fazer. Carlos diz que pode levar a namorada na casa da moça naquele mesmo instante. Na lanchonete, Esmeralda conta que Lorena implorou para que ela visse o filho que está internado naquele hospital. Jacira quer avisar silencioso, mas a moça é taxativa e diz que precisa ver o rapaz. Minutos mais tarde, Carlos e Virgínia chegam à casa dos Cruz e Mercedes o recebe. O rapaz diz que a moça é sua namorada, e a garota quer saber se Esmeralda vai demorar. Virgínia explica que precisa falar com a moça um assunto importante sobre seus pais e revela o seu sobrenome. A mulher toma um susto. Em seu quarto, Paulo diz que precisa terminar o trabalho que começou para poder encontrar seus filhos com alguma dignidade, mas avisa que também não tem forças para fazer nada. Mariano tenta fazer o irmão reagir. Neste exato momento, Esmeralda chega ao quarto do rapaz e pede para ficar sozinha com ele. Mesmo com dor, ele tenta se levantar, mas a moça o ajuda. Do lado de fora, Jacira percebe que Mariano tem uma quedinha por Gata, e ela conta que foi Lorena quem pediu que Esmeralda fosse ali ver Paulo. O rapaz não acredita que ela tenha sido capaz de implorar para Gata ajudar o rapaz e revela que a mãe foi responsável pela separação do casal e prejudicou a vida dos filhos. E Jacira, que não é boba nem nada, mata a charada e saca que Mariano também está apaixonado pela moça. Na casa dos Cruz, Mercedes está tentando mandar Virgínia embora, antes que o patrão chegue, para evitar um confronto. Neste meio tempo, Paulo quer saber o que Esmeralda está fazendo ali, e ela avisa que soube do acidente. A moça ainda diz ao rapaz que ele precisa viver por causa dos filhos, e diz que não confirmou antes porque ficou magoada quando ele duvidou que tivesse sido seu primeiro e único homem. E começa o dramalhão. O rapaz diz que ela é tudo, e ele é um nada, e blá blá blá. Ele também sabe que a família dele fez muito mal a ela, mas a moça diz que o rapaz é diferente e o chama de meu amor, fazendo um carinho em seu rosto. Do lado de fora, Jacira continua pressionando Mariano, que pede que ela nunca mais repita que ele está apaixonado por Gata. O rapaz a ameaça, mas ela revela que conhece os homens e sabe que ele sofre calado, por causa do irmão. Para terminar, ela diz que agora já era, e ele vai ter que continuar curtindo seu amor platônico. No quarto, Paulo e Esmeralda estão tentando se entender. Ela quer recomeçar e ele continua no passado, falando dos erros dos pais e de todo o sofrimento que eles causaram. A garota finalmente revela seu amor pelo rapaz e diz que quer que ele fique junto com ela e os filhos.
O rapaz continua naquele papinho dizendo que não tem nada a oferecer para as crianças. Esmeralda se dá conta que tem que ir devagar e avisa que vai levar as crianças no dia seguinte, enquanto os dois tentam emendar as feridas pelo olhar. Alguns momentos mais tarde, Carlos vai deixar Virgínia na porta de casa e recebe um beijo carinhoso do namorado. Mas Dora aparece e chama o rapaz de morto de fome. A moça fica brava e diz que não admite que ela seja grossa com o rapaz e deixa claro que uma coisa é ela aceitar as grosserias da mãe e outra muito diferente é aceitar as dela. Depois que a garota entra, Dora volta e grita para o rapaz: "Seu nojento, vamos ver se a senhorita Virgínia vai ficar bem quando eu contar para a mãe dela que estão se vendo." Carlos pede que ela guarde segredo, mas a mal comida estraga prazeres. Diz que ele não pode ser tão atrevido a ponto de querer mandar no que ela deve ou não fazer, e aproveita para humilhar o menino, chamando Carlos de pobre coitado e morto de fome. Enquanto isso, no hospital, Paulo revela à mãe que Esmeralda não sabe que Fernando é seu pai, e por isso não odeia a família como ele imaginava, mas tem certeza que quando ela souber, ela vai odiar a todos, principalmente a ele. O rapaz avisa a mãe que quer sair imediatamente do hospital, pois não quer encontrá-la ali no dia seguinte. Ele afirma ainda que não é digno da moça, pois seu pai arruinou a vida do silencioso. Lorena insiste para que o filho não faça isso e diz que só quer o bem do rapaz. Ele responde que ela se esforçou tanto para deixá-lo feliz que acabou se deprimindo e revela: "Mamãe, eu renuncio definitivamente a Esmeralda, porque tenho muita vergonha de mim e de vocês." Do outro lado da cidade, Esmeralda diz a Damian que está muito feliz, pois finalmente o seu amor voltou para seus braços. O rapaz conta que duvida muito que isto possa acontecer, mas ela continua afirmando que os dois conversaram no hospital. Damian pede que a moça conte tudo a Silencioso, mas ela diz que vai seguir em frente e lutar para reunir sua família. E no hospital, o dramalhão continua. Agora é Lorena que se diz magoada com as palavras do filho, mas ele diz que a única coisa que podem fazer é aceitar a situação com o mínimo de decência e afirma que quer mesmo sair do hospital imediatamente. Já é noite fechada quando Lorena chega em casa. Dora vai correndo saber como está Paulo. A mulher revela que está destruída e só quer dormir e descansar. Mas a governanta não consegue guardar a língua dentro da boca e diz que tem uma bomba para lhe contar. Minutos depois, Lorena vai tirar satisfações com a filha e avisa que, se ela continuar se encontrando com Carlos, vai ter que tomar medidas extremas. Mas Virgínia resolve enfrentar a mãe e diz que a mulher não dita mais as regras da sua vida. Só que Lorena tem outra ideia e avisa: "Se você pensa que vou te dar outro presente como a viagem para a Itália, está muito enganada. Vou te internar num instituto para cegos, onde você não conhece ninguém, e portanto, não pode falar com ninguém. Assim, pelo menos, você deixará de ser um peso para nós." No dia seguinte, Esmeralda convence Jacira a acompanhá-la ao hospital, levando os gêmeos para que Paulo os conheça. As duas saem de fininho, mas Fernando flagra a garota e proíbe Gata de sair de casa. Enquanto isso, na casa dos Martínez Negrete, Lorena tenta convencer o marido a pedir perdão pelo que fez a Silencioso e tentar resolver as coisas, mas o velho é duro na queda e diz que não vai se humilhar. Neste meio tempo, Gata avisa a Fernando que ama Paulo e não está mais disposta a fazer parte do jogo de vingança dele, pois o rapaz está hospitalizado e muito doente. Fernando, novamente, insiste que ela está sendo submissa e passando por todas as humilhações que sofre. Ele reafirma que, independente de qualquer coisa, os dois precisam se vingar daquela família. No hospital, o médico não libera a alta de Paulo, mas ele diz que não vai ficar nem mais um minuto ali e vai embora para casa de qualquer jeito, explicando que não quer encarar Esmeralda e os filhos, pois pensa em encará-los quando tiver dinheiro suficiente para sustentá-los, e por isso não ficará ali. Segundos depois, Mônica chega ao quarto do rapaz e Mariano conta que foi ele quem a convidou, pois acha importante os dois conversarem. Neste meio tempo, Esmeralda continua defendendo o marido, dizendo que ele não tem culpa pelo que os pais fizeram. A moça pede que ele não exija que ela magoe Paulo, mas Fernando é firme e avisa que ela só poderá ficar com o rapaz quando os pais dele se humilharem para ela. Fernando exige que Esmeralda cumpra sua parte no trato e avisa que ela só poderá ficar com o rapaz quando os pais dele se humilharem para ela. Enquanto isso, Lorena tenta convencer Augusto a se entender com Fernando, mas o homem, entre um drink e outro, diz que não vai se humilhar diante de Silencioso. Lorena tira o copo da mão do marido e vai fazer tudo o que uma mãe desesperada pode e deve fazer para salvar seu filho. Na casa vizinha,
Esmeralda continua insistindo em não participar da vingança de Silencioso e conta que prometeu a Paulo levar os filhos para ele conhecer. Fernando diz que ela não vai, mas a moça discute e avisa que não vai permitir que ele se meta nas decisões do casal. Silencioso tenta, mais uma vez, convencer a moça, mas ela grita que Paulo é inocente. Porém, Fernando argumenta que o rapaz é filho de Augusto e pede que a moça não o obrigue a dizer algo que a tornará obediente a ele. A gata não ouve uma só palavra e diz que o rapaz tem o direito de conhecer as crianças e sai para ir ao hospital. Enquanto isso, Mônica revela a Paulo que o ama. O rapaz se desculpa pelo que fez, mas a moça diz que ele não tem culpa de tudo sozinho, pois sabia que ele era apaixonado por Esmeralda. Ela reconhece que mesmo que os dois tivessem se casado, ela tem certeza que ele jamais seria feliz ao lado dela. No caminho para o hospital, Esmeralda diz para Jacira que antes não tinha nada, mas era livre, e afirma que vai ter que lidar com as consequências de colocar Paulo acima de qualquer vingança, dizendo que Fernando não tem o direito de mantê-la presa. Gata está certa de que agora a responsabilidade de decidir o que querem para seu futuro é dos dois. Na cafeteria, Mariano pensa em seu plano de tentar reaproximar Mônica de seu irmão, pois acha que só assim poderá conquistar Esmeralda. Segundos depois, ele encontra a moça e Jacira na recepção do hospital, carregando os gêmeos, e avisa que Paulo foi embora, apesar da recomendação médica de que ele deveria permanecer internado por mais alguns dias. Mariano aproveita para dizer que o rapaz não quer ver os filhos, pois ficou muito perturbado, e que só quer ver as crianças quando tiver dinheiro para sustentar a família. Esmeralda pergunta com quem o rapaz foi embora, e Mariano aproveita para destilar mais um pouco do seu veneno e conta que ele foi embora com a mãe e com Mônica, que foi vê-lo na noite anterior e acabou dormindo no hospital. No caminho de volta, Esmeralda está possuída de raiva e diz que vai seguir em frente com os filhos, mas não quer mais saber de Paulo. Minutos mais tarde, Paulo chega a seu apartamento e liga para Mendes, avisando que já saiu do hospital e quer retomar seu trabalho imediatamente. E Esmeralda, que também já chegou em casa, conversa com Mercedes e quer saber por que ela mudou tanto em relação a Silencioso. A empregada conta que o homem sofreu muito por ter ido para a cadeia e perdido tudo. Porém, ela quer saber por que o homem acha que tem poder sobre ela. Mercedes desconversa e inventa uma desculpa. Porém, Gata diz que não vai permitir que ninguém mais controle sua vida. Na sala de estar, Jacira e Silencioso discutem sobre o que aconteceu. Fernando afirma, mais uma vez, que Esmeralda e Paulo só ficarão juntos por cima de seu cadáver. Do outro lado da cidade, Augusto encontra o homem que contratou para fazer um determinado serviço. O advogado tira um envelope cheio de dinheiro do bolso e diz que a grana é para pagar o serviço e o silêncio do sujeito. O velho diz ao cara que precisa fabricar um escândalo e diz que ele deve colocar em evidência uma mulher. Augusto pergunta se ele tem um bom fotógrafo e vai encontrar todas as orientações do que deve fazer no envelope que entregou. Segundos depois, Lorena chega ao bar e vê o tal homem saindo. Ela se alegra com a atitude do marido, que a está esperando para comer. Na mansão, Silencioso e Esmeralda discutem novamente. Mercedes chega e avisa que tem um senhor na sala esperando por ela e que foi lá a mando de Paulo. No restaurante, Augusto explica para Lorena o que está planejando. A mulher diz que ela mesma pediu para Esmeralda ver o filho no hospital e a moça pode ser uma peça-chave no jogo e para tirar vantagem dela. Mas o homem tem outra ideia e diz que vai destruir a moça e afastá-la de vez da família, avisando que agora vai cortar bem curtas as unhas da gata e ela nunca mais vai ousar levantar a cabeça. Esmeralda sai correndo para pegar carona para o apartamento de Paulo com o tal sujeito, que avisa que precisa também pegar Dr. Domingues, pois o rapaz está indisposto. Mas, na verdade, Paulo já está trabalhando no mural. Mendes elogia o trabalho do rapaz e diz que os chefes resolveram dar a ele um incentivo. O rapaz se anima e diz que precisa sair para resolver algo pessoal, prometendo voltar no dia seguinte. Enquanto isso, Augusto se remoe em cima de um copo de uísque sem saber se seu plano deu certo e avisa a Lorena que está esperando uma ligação. O motorista chega com Esmeralda em um lugar desconhecido. De repente, um homem aparece e se apresenta como Dr. Domingues para ver Paulo. O motorista some. Gata desce do carro para tentar achar o sujeito e o tal homem agarra a mocinha. Na casa dos Cruz, Fernando está muito preocupado com Esmeralda. Paulo chega dizendo que foi ver a moça e seus filhos. Enquanto isso, Esmeralda consegue se livrar das garras do velho e sai correndo. O sujeito vai atrás, mas cai. Neste meio tempo, Fernando espreme Paulo para saber por que ele mandou o tal motorista. O rapaz diz que não mandou ninguém e diz que o importante é saber o que aconteceu com Esmeralda.
Mercedes sugere que Paulo vá falar com o pai, pois o tal homem disse que foi mandado por ele e falava coisas muito pessoais como se o conhecesse muito bem. Furioso, Fernando promete: se algo acontecer a Esmeralda, vai jorrar sangue na casa dos Martínez Negrete. E do outro lado da cidade, Gata continua tentando escapar, mas os homens contratados por Augusto conseguem pegar a garota. Na casa dos pais, Paulo exige que eles expliquem se tem a ver com o sumiço de Esmeralda. Augusto expulsa o filho, mas ele avisa que, se descobrir que eles foram responsáveis por mais esta barbaridade com a moça, vai fazer com que todo o peso da lei caia sobre eles. Lorena diz que ele não pode tratar os pais assim e precisa respeitá-los, perguntando até onde ele pretende ir. Furioso, o rapaz diz que pretende ir adiante até eles aprenderem a respeitá-lo e não se meterem mais em sua vida. Depois que o rapaz sai, o advogado assegura à mulher que Paulo não tem por que saber o que ele aprontou para a moça. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os homens conseguem sedar Gata com clorofórmio e já estão com ela em um quarto sujo na periferia. De volta à casa de Fernando, Paulo diz que os pais juraram que não tem nada a ver com o sumiço de Esmeralda, e revela que sua família sabe que a moça é filha de Silencioso. Fernando se assusta, e o rapaz revela ainda que ele e sua família sabem da verdade, já faz algum tempo. Neste meio tempo, o tal contratado de Augusto faz fotos da moça desacordada, para criar imagens de que ela estava transando com outro cara. Na mansão dos Cruz, Fernando exige que Paulo revele quem contou seu segredo, mas o rapaz responde que ele não vai contar nada sobre isso para Esmeralda, pois entende que, se ele escondeu, é porque tem algum motivo, e não é ninguém para revelar este segredo. Silencioso avisa que não vai mudar seus planos de justiça, mas o rapaz responde que a única coisa que lhe importa, no momento, é encontrar Esmeralda. No quarto sujo, um dos bandidos avisa que já tem fotos suficientes, mas seu comparsa tem a brilhante ideia de se aproveitar mesmo da mocinha, já que estão ali de bobeira. Finalmente Augusto não se contém, e liga para o tal sujeito. O homem que se fingiu de médico diz que é melhor os dois se mandarem logo dali antes que dê problema, pois Gata já está acordando. Do lado de fora, os bandidos dispersam a gangue e o chefão da equipe do mal avisa que já tem as fotos. O advogado avisa que nunca mais quer ver o sujeito. Ao desligar o telefone, o advogado explica à esposa que o trabalho foi perfeito e ela comemora, dizendo que agora, com mais esta calúnia, ela ficará destruída para sempre. Minutos depois, Esmeralda acorda, vê que sua roupa está rasgada e não tem a menor ideia do que aconteceu. Neste meio tempo, Silencioso está com Osório, tentando achar a moça. Na casa dos Cruz, Damian aparece e tenta expulsar Paulo, mas ele diz que só sai dali depois de encontrar Esmeralda. Mercedes e Jacira acalmam os rapazes, porém Damian continua xingando o rapaz. Jacira então tem uma ideia e convida Paulo para conhecer seus filhos. O filho de Mercedes diz que Esmeralda precisa autorizar a visita, mas a empregada argumenta que todo mundo sabe que a moça quer que os gêmeos conheçam seu pai. De repente, Paulo recebe uma mensagem em seu celular. São as fotos de Esmeralda com outro homem. Neste meio tempo, no lixão, Perla tem um ataque dizendo que sua filha está em perigo. Carlos acha que a mulher está falando da boneca. Na periferia, Esmeralda consegue escapar do local do sequestro ainda meio tonta. Mercedes reconhece o sujeito da foto como o homem que foi buscá-la, dizendo que foi a pedido de Paulo. Jacira diz que a moça parece ter sido dopada para que pudessem tirar as fotos. Segundos depois, Fernando aparece na sala e Paulo mostra as fotos que recebeu em seu celular. Damian diz que tem um amigo que trabalha na empresa de telefonia e pode rastrear o celular de onde as fotos foram enviadas. Esmeralda chega em casa ainda meio grogue. Paulo e Silencioso amparam a moça. O rapaz quer saber se os homens abusaram dela, mas a moça diz que não sabe. Revoltado, Fernando chama Osório e Paulo promete que todos vão pagar pelo que fizeram, enquanto abraça carinhosamente a moça. Momentos mais tarde, Esmeralda já está acomodada em sua cama, enquanto o médico a examina. Damian e Fernando explicam que os homens não chegaram a machucar a moça, e aquilo foi só um teatrinho para fazer as fotos. Fernando diz que tem certeza que foram os pais de Paulo que fizeram isso para separar os dois. Mas o jovem responde que esta é uma decisão que deve ser tomada entre ele e Esmeralda. Porém, Silencioso avisa que agora os Martínez Negrete libertaram sua fúria, dizendo que se eles querem guerra, vão ter, mas de antemão deixa claro que quem vai ganhar é ele. No dia seguinte, Esmeralda resolve tomar café da manhã com o pai e quer saber o que Paulo queria. Ela pergunta sobre Damian, mas Mercedes avisa que ele foi investigar algo muito importante. Na casa dos Martínez Negrete,
A família está reunida para o café da manhã. Augusto pergunta se Esmeralda foi ver Paulo no hospital e sugere que ela deveria estar muito satisfeita com suas manobras. O velho insiste, dizendo que chamou o filho ali para abrir seus olhos. O rapaz responde que nunca esteve com os olhos tão abertos, e o advogado resolve mostrar as fotos que ele também recebeu em seu celular, de Esmeralda com outro homem. Enquanto isso, Damian chega ao local que indicaram, onde ele poderia achar o bandido contratado por Augusto. O rapaz já começa dando uma cabeçada no meio da cara do sujeito. E do outro lado da cidade, a fofoca sobre as fotos come solta na família Martinez Negrete. Paulo revela que ele também recebeu as fotos e que Silencioso tem certeza que é ele quem está por trás de tudo. Augusto nega. Lorena pergunta se agora o rapaz é amigo do maior inimigo da família. Paulo insiste. Augusto nega e diz que se ele voltar a se envolver com Esmeralda estará perdendo o caráter e a vergonha. O rapaz grita em alto e bom tom, que não sabe até que ponto o velho está envolvido naquela baixaria, mas promete descobrir. Depois da briga com o pai, Paulo sai e vai direto para a casa do vizinho. Mariano corre atrás do irmão e diz que depois das fotos e tudo mais, não acha correto que ele vá para lá. Mas o rapaz está decidido e revela que a moça está mal e precisa dele, revelando que a viu no dia anterior. Ele explica que recebeu uma grana de seu trabalho e foi até a casa da garota para falar com ela e os filhos e acabou descobrindo que ela tinha saído com um cara que mentiu, dizendo estar ali amando dele. Ele diz ainda que na sequência chegaram as fotos em seu celular e depois Esmeralda, sozinha e arrasada. Paulo diz ainda que tem certeza que seus pais estão por trás de tudo e emenda: acredito na Esmeralda. Ela é a mãe dos meus filhos e é a mulher que amo. Enquanto isso, na periferia, a porrada tá comendo solta. Damian enquadrou o bandido e agora quer saber quem o contratou para fazer aquele teatrinho nojento com sua amiga. O rapaz o ameaça com a polícia e dá mais uns socos e chutes no cara, antes que ele consiga responder. Na casa ao lado, Esmeralda recebe Paulo e descobre que tiraram fotos delas com um homem. A moça se assusta. Ele diz ainda que as fotos foram mandadas para o celular dele, mas não acredita naquela mentira. Esmeralda tenta se explicar. Fernando chega e avisa que Damian achou o sujeito e o trouxe para a mansão. Com a cara toda amassada e levando uma gravata do rapaz, ele diz que não pode falar. Paulo se irrita e consegue tirar a confissão do sujeito, que revela que seu chefe é Augusto Martinez Negrete. Enquanto isso, no hospital, o tarado que está de alta está no quarto de Rita, tentando convencer a mulher que ela é sua namorada e que está apaixonado por ela. Na mansão, Paulo não quer acreditar no que ouviu. Damian solta o sujeito e manda ele embora, antes que o entregue para a polícia. Furioso, Fernando expulsa Paulo de sua casa. Ele pede ajuda a Esmeralda, mas a moça também está chateada, e responde que o único mal que fez a família do rapaz foi amá-lo com todo o seu coração. E Fernando avisa: agora chegou a hora de pagarem. Fora daqui. Eles mexeram com o que é mais precioso para mim e agora todos vão pagar. Juro pela alma de minha esposa. Mais uma vez, Gata tenta defender o rapaz, mas Silencioso afirma que o rapaz também é um deles. Minutos depois, Paulo conta tudo a Mariano e acha que agora perdeu Esmeralda para sempre. Na mansão, Fernando diz que a última coisa que fizeram foi a gota que entornou o copo e que agora todos pagarão, inclusive Paulo. Esmeralda sofre com as palavras do pai. Damian sente pelo sofrimento da amiga, mas Silencioso afirma que ele deveria ter pena dos vizinhos, agora que vai começar de vez a sua vingança. Enquanto isso, na casa amaldiçoada, Augusto está ansioso, pois não tem notícias do homem que contratou e começa a passar mal. Em seu quarto, Esmeralda se recorda de um dos momentos em que ela e Paulo passaram sozinhos numa linda cachoeira. A moça está refletindo como os dois permitiram que tanta gente se envolvesse na relação deles e sente pena de Paulo, que está completamente sozinho. Na casa ao lado, Augusto está dando mais um de seus pitis. Lorena dá um chá de maçã que ele deve tomar com o remédio da pressão e depois descansar. E em seu escritório, Osório avisa que está tudo pronto para processar e levar a julgamento o advogado Augusto. Silencioso revela que o amor de sua filha é filho do bandido. Ele pede ao advogado que reitere a proposta e exige que eles recebam Esmeralda com todas as honras que ela merece, se retratando publicamente. Osório encontra com Lorena e esclarece os detalhes da proposta de seu cliente. Ela diz que precisa conversar com o marido primeiro e o advogado responde, ironicamente, que tem certeza de que ela não tem a menor ideia do que ele está falando e diz que espera por uma ligação. Mariano conta que Paulo sabe a verdade sobre as fotografias encomendadas pelo pai. A mulher,
que estava dando uma bronca na filha, pois está proibida de sair, acaba admitindo o plano dos dois e explica que fizeram tudo pela felicidade do rapaz. Mariano então revela que o rapaz já sabe de tudo e tem provas sobre isso. Portanto, se preparem, pois estão a ponto de perderem o filho que tentaram proteger. Virgínia vai até a casa de Esmeralda conversar com a moça e diz estar envergonhada pelo que os pais fizeram. A moça explica que Paulo não teve nada a ver e Gata confirma que sabe disso. Algumas horas mais tarde, Jacira vai procurar Paulo e diz que quer agradecer por não tê-la entregado para Silencioso por ter revelado seu segredo. Ela diz ainda que ele agora é realmente um homem com H maiúsculo e promete ajudá-lo a recuperar Gata. Na mansão dos Martinez Negrete, a discussão continua. Lorena diz que o filho está furioso, pois descobriu sobre as fotos e aproveita para informar o marido que o advogado de Silencioso esteve ali, exigindo duas coisas. Primeiro, que numa reunião entre familiares e amigos, ele admita que preparou uma armadilha para Gata e anuncia o noivado de Paulo e Esmeralda. Agora, o homem quer saber o que ele vai dar em troca. Porém, em sua casa, Fernando explica à moça que não vai dar nada em troca, lembrando que ela chegou a se casar com o rapaz em segredo, mas eles anularam o matrimônio sem ao menos dar a ela a chance de se defender. A moça continua sem entender por que tudo isso e diz que nunca deu bola para que os outros falam ou pensam. Silencioso explica que eles terão que admitir tudo o que fizeram de errado com ela e serão obrigados a aceitar a união dos dois. E na cantina do falso italiano, Garibaldo vai fazer uma boquinha. O homem então tem a brilhante ideia de propor um negócio ao rapaz e pede que ele leve sua namorada até a pizzaria, pois se ela topar o negócio, os dois vão ganhar comida e bebida, além de um dinheiro extra. Neste meio tempo, Paulo enfrenta o pai e conta que sabe de todo o plano do pai sobre a contratação de bandidos para fazer fotos pornô da moça. O homem tenta humilhar o filho, mas o rapaz diz que precisa de respostas, e desta vez ele vai ter que responder. Minutos mais tarde, Garibaldo chega com seu bando de ladrões na pizzaria do falso italiano. O chefe quer adulterar as pizzas e as cervejas que vão servir aos rapazes para não ter tanto prejuízo. Enquanto isso, Lorena consegue escutar os berros do marido e de seu filho que continuam discutindo. A mãe diz que o rapaz está sendo muito duro com seu pai. Mais uma vez, o velho o coloca para fora de casa e diz que está livre para ir onde quiser. O velho sai e a discussão continua entre Paulo e Lorena. Sozinho em seu escritório e bebendo cada vez mais, Augusto diz que renuncia àquele filho. Para tentar amansar o filho, ela pergunta se ele gostaria que Esmeralda fosse recebida naquela casa com todas as honras e que também anunciasse aos amigos e familiares oficialmente o noivado e casamento dos dois. Paulo não entende nada, mas ela continua e explica que os dois poderão se casar no momento que quiserem. Enquanto isso, na pizzaria, a gangue de Garibaldo está se fartando de comida e cerveja. Mal Garibaldo sai, o italiano bota todo mundo pra fora. O bandido escuta e decide chamar o resto do bando para dar uma lição no sujeito. Do outro lado da cidade, Paulo acaba aceitando a proposta de Lorena e ela diz que do pai ela mesmo trata, mas pede que não conte nada a ninguém, nem com Esmeralda, e avisa que será marcada uma data, e aí sim poderá anunciar o noivado. Lorena insiste que ela e o pai do rapaz estão fazendo mais um sacrifício por ele, mas Paulo responde que acha que aquilo é mais uma reparação por todo o mal que eles fizeram. No hospital, Rita está tendo sua alta. A mulher toma a receita da mão do médico. Gata quer ver a receita, mas ela diz que quem vai comprar os remédios é ela e ponto. Fernando pede que ela fique para conversarem e mandam a moça sair, mas ela se dá conta do golpe de Rita e dá uma bronca na velha. Do outro lado da cidade, o italiano consegue colocar os comparsas de Garibaldo para fora da pizzaria. Porém, eles ameaçam voltar ali. O homem continua com a ideia de roubar Gata e diz que se ela não for sua, não será de ninguém. Paulo vai mais uma vez procurar Esmeralda na mansão, mas ela não está. Jacira leva o rapaz para conhecer os gêmeos e ele fica emocionado, resolvendo segurar uma das crianças no colo. Paulo vai finalmente conhecer os gêmeos e fica emocionado, resolvendo segurar uma das crianças no colo. O rapaz não se contém de alegria e diz que não quer deixar os filhos nunca mais, e conta às crianças que vai pedir Esmeralda em casamento, e os dois vão casar pela segunda vez, pois não quer perder a oportunidade de vê-los crescer. Enquanto isso, Gata passeia pela floresta onde ela e Paulo costumavam se encontrar. Ela se lembra de alguns momentos que passaram ali e procura entender o que está acontecendo agora na vida do casal, que deixou cravada na árvore a marca daquele amor. A moça começa a se lembrar de quando ela e Paulo se encontravam para brincar quando eram crianças. E Paulo chega no mesmo lugar,
com os mesmos sonhos e esperanças, e como antigamente, se beijam apaixonadamente naquela árvore que tantas vezes foi testemunha do amor dos dois. Na mansão, Lorena diz ao marido que serão obrigados a aceitar Gata na sua casa, pois estão nas mãos do pai dela. Augusto não gosta e pergunta se ela está pensando em se humilhar para aquele homem. Ela justifica que, assim, provavelmente ele vai retirar todo o processo judicial e lembra que prometeu a Paulo que o pai aceitaria o noivado. O homem pergunta o que vai acontecer se ele não aceitar. Lorena responde que, neste caso, ele terá que se preparar para viver em seu novo lar, a cadeia. Finalmente, o homem cede e diz que aceita a proposta. Na floresta, Paulo jura que nunca mais vai deixar ninguém se meter no meio da vida dos dois e prometer também que jamais vai deixá-la ou aos seus filhos. A moça também jura seu amor pelo rapaz. E no lixão, depois de brigar novamente com a neta, Rita é surpreendida pelo seu crush, que já chega dizendo que não poderia passar nem mais um dia sem vê-la. E na floresta, Paulo e Esmeralda continuam trocando juras de amor. Agora é a vez dela jurar que vai ficar com ele por toda a sua vida porque o ama com todo o seu coração. Neste meio tempo, Rita passeia de carroça com o tal sujeito e aproveita para pedir um lanchinho e uma cerveja. Porém, mal chega em casa, a velha recebe a visita de Fernando, que quer saber o que de tão importante ela tem para dizer. Alguns momentos mais tarde, Gata conta a Jacira que encontrou Paulo no lugar aonde costumavam ir quando eram crianças e conseguiram se acertar. Mas Jacira quer saber se o rapaz comentou alguma coisa da reunião marcada para aquela noite na casa dos Martins Negrete. De volta ao trabalho, o rapaz lembra que não falou nada sobre o jantar que sua mãe está planejando para aquela noite. Mas os dois têm certeza que será para o melhor. No lixão, Rita enrola Fernando como pode. O homem perde a paciência e quer ir embora. Mas a velha diz que o que ela tem a dizer vale a vida de um ser humano. Agora, ao invés de contar o que sabe, ela decide mostrar o que teria para dizer. Fernando acompanha a velha para fora de seu barraco e a segue até a casa de Perla. Ela chama pela mulher, mas ela não está. Fernando diz que não tem mais tempo a perder, pois ele é muito ocupado e vai embora. Rita segue o Marques e acaba contando que Perla não é Perla, e o homem acaba avistando Branca no meio do lixão. Os dois se olham intensamente, sem poder acreditar no que estão vendo. Enquanto isso, no escritório de Osório, Damião e o advogado estão preocupados com o sumiço de Silencioso. O advogado resolve contar ao rapaz que conversou com os Martins Negrete e eles aceitaram a proposta do Silencioso. O homem diz que eles vão receber Esmeralda em sua casa, como ela merece, e oficializar o noivado entre a moça e Paulo. Damião vibra de alegria. E no lixão, Perla vem correndo ao encontro de Fernando e se apresenta. Ele quer que ela volte com ele, mas a mulher diz que não pode ir, pois tem que cuidar de sua filha Renata e mostra a boneca para Silencioso. Ele abraça a mulher com carinho e ela se sente confortada. Do outro lado da cidade, Mariano vai até o trabalho de Paulo para encher o saco do irmão e conta que, mais uma vez, ele está sendo usado, pois a reunião que vai acontecer naquela noite para o noivado dele foi uma exigência do advogado de Silencioso. E no lixão, Fernando aperta Rita para saber a verdade. A mulher diz que só se lembra que o tal homem entregou a menina para ela e mandou ela desaparecer, contando que a mãe da garota havia falecido. Fernando quer saber quem era o tal homem, mas ela avisa que sabe que Augusto Martins Negrete não é seu único inimigo, lembrando que a esposa do advogado também odiava Branca. No seu escritório, Augusto, que continua bebendo e se lembra que a filha era a única coisa que existia entre ele e Branca, e ainda se lembra que achou que, depois de se livrar de Fernando Santa Cruz, o caminho estaria livre para ser feliz com ela. Remoendo suas memórias, o advogado recorda que não foi isto que aconteceu e ela preferiu ficar louca ao invés de enfrentar seu amor. No lixão, Fernando está ainda mais furioso e jura que vai descobrir quem fez isto com sua esposa e todos vão pagar e muito caro. O homem diz ainda que está levando a mulher de volta para casa. Do outro lado da cidade, Paulo conta a Mariano que recuperou Esmeralda e seus beijos provaram que ela ainda o ama. Mariano se enfurece e sai gritando que o irmão nunca será feliz ao lado da moça. Já em casa, o rapaz descarrega sua raiva no saco de pancadas, enquanto remói sua frustração, jurando que vai interferir na relação dos dois, pois ela precisa de um homem melhor e este homem é ele. Momentos mais tarde, Paulo vai ver Gata e conta que Mariano esteve com ele no trabalho e acha que os pais dele estão tramando alguma coisa. Ele insinua que Silencioso só está agindo como pai, mas a moça faz questão de dizer que o homem não é seu pai.
Na casa do lado, entre uma briga e outra de Lorena e Augusto, a mulher está tentando organizar as coisas para a noite. Ela já chamou até a imprensa, para cumprir uma das exigências de Silencioso, de que ele iria pedir desculpas publicamente. Mariano chega e interrompe a discussão, dizendo que todos da família são os vilões desta história e completa: somos tudo o que aquele homem está nos acusando e muito mais. Ele diz ainda que o noivado não vai dar certo. Lorena desmascara o filho dizendo que ele também está apaixonado por Esmeralda. Augusto manda ele não se intrometer e exige que ele esqueça imediatamente a moça. Mas ele não se dobra e diz que vai lutar pelo seu amor. Enquanto isso, Paulo e Esmeralda combinam de ficar à margem de qualquer que seja a trama elaborada por seus pais ou por Fernando para aquela noite. Os dois estão felizes e a moça convida o rapaz para ver seus filhos. Neste meio tempo, Mariano, acompanhado de Mônica, está tendo um piti. Ele está tentando convencer a moça que ela não lutou o suficiente por ele. O rapaz lembra que Paulo a humilhou e deixou a moça plantada no altar. Furioso, ele revela que, este momento, a família está preparando um jantar para anunciar o noivado do irmão com Esmeralda. Mônica diz que fica feliz, pois os dois se gostam muito. Mariano grita, mandando a moça reagir. A mãe da moça se mete na conversa e acha que ela deveria se vingar. Mariano continua insistindo para que ela se mexa e evite ser uma chacota na sociedade. E enquanto Esmeralda e Paulo curtem as crianças na sala, Silencioso chega acompanhado por Perla. A moça agradece ao homem por tê-la trazido para a casa. Fernando diz que a mulher vai passar a viver ali com elas e que explica depois que terminar a visita de Paulo. O rapaz se dá conta que é algo importante e decide se retirar, prometendo voltar mais tarde. Em seu escritório, Fernando declara todo o seu amor pela mulher, a quem ele chama de Branca, dizendo que recuperou suas forças ao encontrá-la novamente. O homem chama a filha de Esmeralda, mas ela agarra a boneca e conta que sua filha se chama Renata. Fernando começa a chorar e Branca acaba tendo uma leve lembrança do dia em que seu marido foi levado algemado. Ela começa a gritar. O homem tenta acalmá-la. A mulher não consegue reconhecê-la, mas a louca está muito nervosa. Esmeralda chega e ele conta, chorando, que Perla é a esposa que ele achava estar morta. Abraçado à mulher, ele conta que quando foi preso, ele perdeu o contato com sua filha e sua esposa, e que o nome da filha do casal é Renata. Ele também conta que na cadeia recebeu uma carta dizendo que sua esposa Branca estava morta. O homem jura que, independente do estado de saúde da mulher, não altera seus planos de vingança. Já em seu apartamento, Paulo fala sozinho e jura que nunca mais vai permitir que nada nem ninguém atrapalhe a relação e a felicidade dele e de Esmeralda. Em sua casa, Lorena está organizando com os empregados os últimos detalhes do jantar daquela noite para receber Esmeralda. No lixão, o dia começa com a visita do crush de Rita. Ela esperava que ele trouxesse café da manhã para ela. Do outro lado da cidade, Virgínia ensina Carlos a ler em braille. Rita se recusa a comer as pizzas do italiano e ele a convida para sair e almoçar. Omar chama Virgínia para ir embora e revela que a mãe da moça a ameaçou de mandá-la para um instituto de cegos se ela continuasse encontrando Carlos. O rapaz se revolta e diz que vai ser obrigado a roubar a moça para que ninguém possa separá-los. E naquela noite, Esmeralda arruma Perla na cama para dormir. A mulher diz que está muito feliz, pois encontrou sua família, revelando que Fernando é seu marido e ela é sua filha. Esmeralda não acredita e diz que um dia ela vai encontrar seu pai. Segundos depois, Fernando vai dar boa noite à esposa, que já está dormindo. Ele dá um beijo na esposa, que acorda assustada. Ele pergunta se ela o reconhece e Perla diz que ele é o seu Fernando e que o ama. A mulher está com medo que os separem novamente, mas Silencioso avisa que isso nunca vai acontecer novamente e que os dois precisam contar à gata que são seus pais. Em seu apartamento, Paulo está terminando um quadro que quer dar de presente a Esmeralda durante o jantar de noivado. Neste meio tempo, Perla volta ao seu mundinho e Fernando fica morrendo de pena da esposa. Mas mesmo assim, ele pede que a esposa se lembre quem foi o homem que roubaram a filha do casal há 20 anos. Mas a mulher fica nervosa e ele resolve mudar de assunto, dando um beijo de boa noite na esposa. No dia seguinte, Mercedes e Jacira estão tentando ajudar Esmeralda a escolher a roupa para o jantar. Na casa dos Martínez Negrete, Lorena tenta fazer o marido parar de beber, mas ele já está bêbado. Paulo aparece e leva o pai para tomar um banho. Neste meio tempo, Esmeralda vai até o lixão convidar todo mundo para o jantar de noivado. Do outro lado da periferia, o italiano descobre que sua pizzaria foi roubada. Alguns minutos depois de ajudar o pai a tomar banho,
Paulo manda o pai tomar um café, mas o homem prefere continuar bebendo e diz que a partir do jantar daquela noite, a vida do filho vai mudar para pior. E na casa dos Cruz, Fernando se surpreende com a beleza de Perla e Esmeralda, que já estão prontas para o jantar. Perla então diz que está muito feliz por ter encontrado o marido e sua linda filha Renata, encarando a gata, que não entende nada. Na casa ao lado, Paulo também está pronto. A mãe vai ver o rapaz e ele diz que está preocupado com Augusto, que está bebendo cada vez mais. A mulher explica que o marido está muito chateado por causa do casamento do filho. Neste meio tempo, na comunidade, o italiano vai tirar satisfações de Garibaldo, que está dando conta de vender tudo o que roubou da pizzaria. Ele resolve puxar a arma para o bandido, mas os comparsas do rapaz também sacam as suas pistolas, e o homem se vê obrigado a comprar de volta as coisas roubadas. Na casa dos Martinez Negrete, o jantar começa. Mônica e sua mãe chegam, e a velha quer que a filha se vingue de Paulo. Neste meio tempo, os amigos de Esmeralda chegam para acompanhá-la ao jantar. Neste meio tempo, chega a gata com seus convidados. Mariano continua enchendo o saco da ex-noiva de seu irmão e pergunta se ela está ali para realmente renunciar a Paulo, mas ela responde que ninguém pode renunciar ao amor. No lixão, Inês discute com Garibaldo, mostrando toda a sua inveja de gata. O rapaz defende Esmeralda, mas a mocinha quer deixar de assaltar carros e começar a assaltar casas, começando com a de Paulo. Enquanto isso, Augusto continua se embriagando, porém, Lorena diz que esta é a única forma de evitar que Fernando acabe com a família. A mulher vai receber os convidados e avisa que seus inimigos já chegaram. Mas, quando Augusto se vira para olhar a mesa de Fernando, dá de cara com Branca e fica atordoado. Paulo chega para dar as boas-vindas aos amigos de sua noiva. Lorena também se aproxima, e Fernando conta que percebeu que a mulher chamou a imprensa e quer que ela peça desculpas publicamente a Esmeralda. Paulo tenta evitar a situação, mas Silencioso é firme e diz que ninguém vai impedir que o trato que fizeram aconteça. Neste meio tempo, Augusto não acredita que Branca está ali e diz que teve certeza que separou os dois. Bêbado, ele acha que está vendo fantasmas. Neste meio tempo, Mônica interrompe a conversa entre Gata e o noivo, se pendurando no rapaz. Ele sai para falar com a ex-noiva e a mãe da garota aproveita para peitar Esmeralda. Mariano está adorando a situação, pois acha que vai acabar com o noivado do irmão. Paulo tenta se desvencilhar de Mônica, mas ela o agarra e o beija. Neste meio tempo, a mãe da moça continua humilhando Esmeralda e diz que ela só está ali porque Fernando pressionou a família do rapaz, dizendo que o casal não passa de fantoches na mão dos poderosos das famílias ali presentes. Enquanto isso, Fernando continua pressionando Lorena para que seja feito o pedido de desculpas publicamente e para que Paulo peça a mão de Esmeralda em casamento. Perla lembra da casa e Silencioso explica que aquela era sua casa, que foi roubada pelo ladrão. Esmeralda diz ao Marquês que está se sentindo incomodada e quer ir embora, pois não está a fim de suportar aquela humilhação. Paulo continua conversando com Mônica, quando Mariano chega perguntando quando ele vai entregar o anel de noivado da moça. O rapaz responde que se deu conta de que aquilo tudo é uma farsa montada por seus pais e por Silencioso. Lorena resgata o marido bêbado e diz que os dois precisam cumprir a sua parte no acordo. Neste meio tempo, Dora encontra Maria e Rita, que estão caminhando pelos corredores da casa, e tenta mandar as duas embora. Mas a governanta acaba reconhecendo Rita, que também lembra da mulher, mas não sabe da onde. E do alto da escadaria da mansão, Lorena anuncia o noivado de Paulo e Esmeralda. Mas Perla, ao ver Augusto, tem um surto nervoso e diz que aquele homem é o demônio. Esmeralda e Fernando não entendem nada. Lentamente, Augusto começa a se aproximar da mulher. Esmeralda e Silencioso mandam ele se afastar. Lorena avisa a Paulo que já anunciou o noivado e que agora ele precisa fazer alguma coisa. O rapaz está possuído de raiva e diz que mais uma vez ela tomou a frente e fez algo que não deveria, pois ele precisava pedir a mão da moça primeiro. Agora é a vez de Mônica subir as escadas e propor um brinde ao seu ex-noivo, dizendo que os dois iriam se casar por engano, mas foram inteligentes o suficiente para acabar com o noivado a tempo, pois tem certeza que Gata poderá dar a Paulo a felicidade que ela não pode dar. Lorena continua tentando fazer Paulo se mexer da cadeira e fazer alguma coisa, mas ele está disposto a fazer outra coisa. Augusto agora toma o posto no palanque e diz: "Acho que agora o senhor está feliz, senhor Santa Cruz. O senhor nos obrigou a casar nosso filho com esta mulherzinha que, por mais que use seda, jamais vai pertencer à nossa classe. Ela não passa de uma gata do lixão. Amigos, senhores da imprensa, eu apresento a Gata.
Durante o jantar de noivado de Esmeralda, Augusto, totalmente embriagado, toma o posto no palanque e diz: "Acho que agora o senhor está feliz, senhor Santa Cruz. O senhor nos obrigou a casar nosso filho com esta mulherzinha que, por mais que use seda, jamais vai pertencer à nossa classe. Ela não passa de uma gata do lixão. Amigos, senhores da imprensa, eu apresento a gata." Envergonhada, Esmeralda diz a Silencioso que os Martínez Negrete nunca vão aceitá-la, mas o Marques responde que aquela família acabou de assinar a sua sentença de morte. Paulo chega e quer saber por que Fernando disse isto, e o homem responde que os pais do rapaz são falsos e perversos. Paulo acusa Esmeralda de saber da humilhação que o vizinho preparou, obrigando os pais a planejarem aquele jantar. Mas ela responde que sabia tanto quanto ele, e conta que foram Augusto e Lorena que armaram seu sequestro para fabricar as fotos indecentes. Fernando diz à moça que eles devem se retirar, mas o rapaz pede que a moça fique. Porém, Gata responde: "E por que eu deveria ficar se o ódio e o rancor são mais fortes que nós?" Enquanto isso, os convidados começam a sair, surpresos com o escândalo. Paulo diz que ama Esmeralda e ela comenta o mesmo. A imprensa chega e interrompe a conversa dos pombinhos. O repórter quer saber se o noivado dos dois é verdade e se vai conseguir suportar todo aquele escândalo. Paulo manda a moça responder e diz que precisa saber se o noivado deles foi realmente verdadeiro. Fernando sai em defesa da filha e lembra que foi Lorena quem anunciou o casamento, e seu pai ofendeu e humilhou Esmeralda na frente de todos. Portanto, a decisão é dele, e avisa que espera uma resposta do rapaz na sua casa. De volta à residência dos Cruz, Esmeralda briga com Fernando e o culpa por tudo o que aconteceu. Mas Silencioso avisa que, querendo ou não, a moça será vingada. Na casa ao lado, Lorena comenta com Mariano que o marido está trancado no quarto depois de tudo o que aconteceu. A mulher se vangloria, dizendo que apesar do vizinho ter armado tudo aquilo para humilhar sua família, o tiro saiu pela culatra. Mariano lembra que o amor é poderoso e pode superar tudo, e afirma que, na verdade, foram os Martínez Negrete que foram humilhados. Em seu quarto, Augusto não consegue esquecer de Branca e diz que agora ela voltou para lhe atazanar. Pensando com seus botões, o velho pergunta: "Por que não pode me amar, mulher infeliz? Eu botei o Fernando Santa Cruz na cadeia, me desfiz da filha deles, tudo para poder tê-la só pra mim, e agora eles voltaram a ficar juntos. Eu não vou suportar." Enquanto isso, Esmeralda está furiosa contando a Jacira o que aconteceu durante o jantar e diz que está arrependida de ter ido. A moça acredita que Paulo nunca vai perdoar, pois tudo não passou de pura humilhação para a família do rapaz, e que para piorar a situação, Silencioso disse que o rapaz fosse até sua casa confirmar o noivado. Do outro lado da cerca, Paulo já está pensando em ir embora para seu apartamento, mas acha que precisa falar com Esmeralda. Mônica aparece do nada e pergunta se o rapaz está se sentindo mal. E a resposta foi: "Fala sério, né, Mônica? Depois de tudo o que aconteceu." Com cara de piedade, ela diz que seus ex-futuros sogros estão muito mal e sempre fizeram tudo pelo bem dele. Outra vez, ele quer se culpar de tudo, por ter sido submisso com a vontade dos pais e blá blá blá. Mônica insiste que ele não pode abandonar sua vida mais uma vez pelos pais e diz que sua vida é ao lado de Esmeralda. Na casa dos Cruz, a discussão entre Esmeralda e Jacira esquenta. A moça diz que não vai aceitar que Silencioso a proíba de amar seu marido e diz que, se ele continuar impondo sua vontade desta maneira, não vai ter outra saída a não ser ir embora daquela casa. Jacira se assusta e tenta argumentar, mas Gata está determinada e diz: "Não, Jacira, eu não vou mais permitir que continuem me usando. Ou o Silencioso muda de atitude com o Paulo, ou vou embora daqui." Já é tarde da noite quando Lorena vai até o quarto, tentar falar com o marido. Ela implora para que o homem responda, mas ele está decidido a ficar em silêncio. Conversando com seus botões, ele culpa a esposa por tudo o que passou naquela noite e ainda reclama que o vizinho infeliz trouxe Branca a tiracolo. Com todas as suas forças, ele jura que Branca é só sua e de mais ninguém. Enquanto isso, Mercedes insiste para que Silencioso conte a verdade a Esmeralda, mas ele alega que tem coisas para fazer e lembra que, por causa dos Martínez Negrete, ele não tem um sobrenome limpo para oferecer à sua filha. Silencioso conta ainda que pediu a Paulo para ir vê-lo e pedir a mão de Esmeralda em casamento, mas avisa que se ele não aparecer, nunca terá sua filha nem seus netos. Neste meio tempo, Augusto não consegue dormir, lembrando dos últimos acontecimentos. Ele tenta se levantar, mas passa mal e desmaia. No dia seguinte, Lorena acorda e encontra o homem todo torto na cama. Ele não responde e ela se desespera. Os filhos escutam a gritaria.
Ela liga para Paulo e conta que o homem faleceu. Os filhos chegam e Paulo se dá conta que o homem ainda tem pulso. O médico é recebido por Mariano. Lorena quer saber o que aconteceu. O médico pede que ela se acalme e avisa que vai solicitar uma ambulância para levá-lo ao hospital, pois existe a suspeita de que ele sofreu um derrame cerebral. Na casa ao lado, Silencioso está combinando com Damian que vai dar andamento no processo, até colocá-lo na cadeia. Alguns minutos depois, Lorena e Mariano chegam ao quarto de Augusto no hospital. Ela começa a culpar Paulo por tudo o que aconteceu e diz que ele é o único responsável pelo estado do pai. A discussão está tão acalorada que o médico pede que eles fiquem quietos ou saiam imediatamente dali. Na casa de Silencioso, Esmeralda diz a Perla que vai embora daquela casa, pois precisa viver a vida que realmente a pertence e não a inventada por Fernando para ela. Perla diz que não pode perdê-la de novo. A moça não entende e reafirma que vai mesmo embora. No lixão, o namoro entre Rita e o conquistador da terceira idade continua. O homem quer saber tudo da vida da velha e ela o convida para dar uma volta por ali. O velho continua dando as suas cantadas na mulher. Enquanto isso, Esmeralda está chateada e comenta com Mercedes que até aquela hora Paulo ainda não apareceu para pedir sua mão em casamento. As duas comentam sobre a vingança de Silencioso, mas a empregada afirma que Paulo está mais perto dela do que imagina. No hospital, o médico confirma que Augusto teve um derrame cerebral e que, como consequência, está com o lado direito do corpo paralisado. Lorena se desespera ainda mais com a situação e acredita que a vingança de Silencioso vai levar a família à morte. Neste meio tempo, Esmeralda recebe uma ligação de Lorena, contando o que aconteceu com Augusto. Esmeralda vai falar com Fernando, mas o homem deixa claro que não vai fazer nada para ajudar seu inimigo, e revela: ele está assim por causa da raiva que guarda dentro de si. E tenho certeza que meus problemas só vão acabar quando Augusto estiver em um caixão. Alguns minutos depois, Fernando vai levar Perla ao médico, mas a mulher insiste que vai ficar bem da cabeça, pois assim, Esmeralda vai acreditar que ela é sua mãe. No hospital, Augusto começa a recobrar a consciência. Ao ver o filho Paulo, ele expulsa o rapaz do quarto, dizendo que não quer vê-lo e chama por Lorena. Do lado de fora do quarto, chorando e decepcionado, Paulo avisa Lorena que o pai quer vê-la. Alguns dias depois, Augusto volta para casa e Dora o felicita pelo retorno, mas o mau humor do homem o impede de ser simpático e mais uma vez expulsa Paulo de casa, dizendo que não quer nunca mais ver o rapaz. Enquanto todo mundo está preocupado com a saúde do velho, ele distribui patadas em toda a família, chamando Virgínia de cega inútil e Mariano de preguiçoso parasita. Ele manda o filho servir uma bebida e quer saber como está o processo. Minutos mais tarde, Fernando chega em casa e conta a Esmeralda que Perla não tem nenhum problema neurológico, mas ficou muito traumatizada com o que aconteceu com sua família, ou seja, quando ele foi para a cadeia e sequestraram a filha do casal. Silencioso diz que a única coisa que se pode fazer agora é esperar que ela recobre a memória ou nunca recobre. Mercedes interrompe a conversa e diz que é uma ligação de Paulo. Do outro lado da cidade, o rala e rola entre Inês e Garibaldo termina. Ela está cheia de planos para um futuro junto com o namorado, vivendo num mundo cor-de-rosa. O rapaz dá um banho de água fria na garota, mas ela quer mudar de ramo e começar a fazer sequestros. Paulo e Esmeralda finalmente se encontram no local de sempre depois do bafão da outra noite. O rapaz conta sobre a situação de seu pai e que a família está muito abalada, explicando que até Virgínia anda alterada. Paulo comenta sobre o processo e Esmeralda revela que já sabia. Novamente os dois discutem e Gata grita que não concorda com este ódio, mas o rapaz implora para que ela ajude sua família, pois é a única que pode chegar no coração de Silencioso.